Pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Otto Thomas, não vou falar a idade, você vai falar, nossa, tá acabadinho, coitado. Eu tenho 27 anos, eu tenho uma esposa maravilhosa, já tenho uma filha e está vindo mais um baby. Tenho a honra de ser um dos líderes desse ministério. Para você que não sabe o que está acontecendo aqui, nós não somos uma igreja, nós somos um ministério, um movimento chamado Be The Church, sem placa de igreja, por mais que estamos numa igreja que nos abençoa com espaço. E aqui nós queremos fazer Jesus famoso, sonhar com os que sonham e fazer todas as vezes que você entra num culto ou vai em alguma ação social conosco, você amar mais Jesus do que quando a gente começou o nosso momento. Então o meu desejo nessa noite é que você saia daqui amando mais Jesus e inspirado, inspirada para fazer Jesus famoso. Amém? Glória a Deus. Pessoal, eu vou começar falando sobre, não tem como, sábado agora eu preguei e eu falei, cara, eu preciso pregar essa mensagem na quarta-feira para o pessoal que vem de outras igrejas e está com a gente aí. E a gente passou o vídeo aqui e no início do ano esse vídeo para mim ele tinha um sentimento. Eu passei esse vídeo hoje, cantando as músicas que a gente estava cantando hoje, louvando a Deus hoje, para mim já tem um novo sentimento. Eu não sei quantos de vocês pegaram Covid, ou tiveram alguém que esteve perto de vocês que pegou Covid, mas eu tive a infelicidade de pegar, né? E se puder, não pegue. E foram dias difíceis, foram dias, igual está escrito ali, foram dias hard. E eu não sei quanto a você, mas foram dias que eu falei, caraca, que dia difícil. E quando eu peguei Covid, eu falei, não, beleza, vou pegar, vai passar de boa e boa. E eu pensei, não, se eu pegar Covid, se eu já não peguei, enfim, peguei. E daí comecei a passar mal, comecei a tossir, e foi bem difícil, foram dias que eu falei, cara, que difícil, até o dia de eu internar. E quando eu internei, foi uma mistura de sentimentos. Eu estava no hospital, deitado, e de repente começou a vir vários pensamentos. Uma mistura literalmente, não, e agora, se eu morrer, e se acontecer isso? E beleza, e agora? E eu fui pensando várias coisas, e daqui a pouco, além daqueles sentimentos ruins de morte, de ansiedade, o corpo começa a querer falar, começaram a me vir alguns versículos na cabeça. E a Giovana falava para mim, amor, agora é o momento da gente praticar aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente ouviu. Sabe, e uma coisa é você estar em casa com Covid sendo medicado, outra coisa é você estar num hospital com oxigênio no teu nariz e durante as noites você está tendo crise respiratória. E naqueles dias começou a me faltar fôlego. E eu falei, caraca, como é importante. Às vezes a gente nem sabe que está respirando, a gente nem lembra que está respirando. E eu falei, cara, como isso aqui é difícil. E daí um dos versículos que me veio na cabeça foi Mateus 6, 25. E quando eu comecei a ler esse versículo, eu falei, Deus, é isso aí, beleza, amém, glória a Deus. E se quiser e puder colocar para mim lá o versículo. A palavra de Deus diz assim, Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as suas vestes? Eu falei, amém, Deus, eu não vou andar ansioso. Só que naquele momento é quase impossível você não estar ansioso. No dia que eu olhei para minha esposa, eu falei, amor, deu positivo. Ela, ai amor, você vai morrer. Eu falei, obrigado pelo apoio, muito obrigado. Ela não brinca assim. Eu falei, amor, acontece. Não era para acontecer, mas aconteceu. E eu falei, agora é a hora de crer. Só que nesse momento você crê, mas a gente é corpo, alma e espírito, e a alma e o espírito eles brigam ali para ver quem ganha. E eu comecei a ler esse versículo e eu falei, cara, eu não vou andar ansioso. E enquanto eu estava no hospital eu falava, não vou ficar ansioso. E daí tinha dias que eu tomava medicação, eu ficava meio grogue assim, e daí os enfermeiros falavam que meu quarto era o quarto do louvor. Eu colocava uns louvores ali, eu ficava ouvindo,
E dormindo, e acordava, e eu falava, eu não vou ficar ansioso, porque eu sei que se eu ficar ansioso, o pulmão ele dá aquela fechada e você não vai conseguir respirar. E eu falei, cara, eu não vou andar ansioso. Beleza, passou ali, graças a Deus deu tudo certo. Foram dias difíceis, foram dias assim, se eu for parar para detalhar, é muita coisa. E daí quando eu voltei para casa, eu fui ler esse versículo de volta. E eu comecei a ler, não andeis ansiosos. E eu sempre parava aqui. E eu estava brincando com o Denis, eu gosto muito de grego. E daí eu falei, não andeis ansiosos pela vossa vida. Falei, Deus, que vida é essa? E daí vida, no original ali, é pseuche. Otto, o que é isso? Do grego pseuche. Vida significa, nesse versículo, respiração, fôlego. Daí eu falei, uau. Cara, não é para eu andar ansioso pelo meu fôlego. Não é para eu andar ansioso pela minha respiração. Sábado eu preguei, a minha respiração estava um pouco mais ofegante do que hoje, fiz mais alguns exercícios respiratórios. E daí Deus falou, ei, não fique abalado pela tua respiração, pelo fôlego. Falei, Deus, como assim eu não tenho mais fôlego? Ele falou, lembra que fui eu que te dei fôlego. Lembra que fui eu que te dei isso no Éden. Porque Jesus, ele vem, ele pega um monte de barro, Deus, ele vem, ele pega um monte de barro, ele começa a montar aquele boneco, e daqui a pouco a palavra de Deus diz que ele dá fôlego de vida. O que traz eu e você a vida é o fôlego que existe em nós, mas o fôlego que existe na minha vida e na sua vida é o fôlego de Deus. E aquele fôlego, ele é chamado no original de ânima. Aquele que tem fôlego, ele tem ânima, ele é animado. Otto, como assim? Se você pega um desenho desenhado, ele é simplesmente um desenho. Mas um desenho que está na televisão, ele é um desenho animado. Aquele desenho saiu do papel e ganhou vida. E naqueles dias o que eu mais precisava era de ânimo. Eu não podia andar ansioso, mas além de estar ansioso, eu falava, cara, eu preciso de vida, eu preciso de ânimo, eu preciso do fôlego de Deus. E o fôlego que Deus soprou no Éden foi o fôlego que eu comecei a sentir em mim. Eu falei, Deus, eu recebo, eu chamo a existência esse fôlego na minha vida. E se eu pudesse dar um tema para a palavra de hoje, seria não se preocupe. Na verdade, melhor, não entre em pânico. Já estava certo, eu li errado. Não entre em pânico. Otto, mas é muito difícil não entrar em pânico quando as coisas estão dando errado. É muito fácil para você falar agora que você saiu do Covid, que você fez a tua fisioterapia respiratória, que você foi no médico, ele falou, tá tudo bem. Para você agora é fácil falar, não entre em pânico. Mas todos os dias eu preciso não entrar em pânico. E no primeiro dia, porque o nome dessa mensagem, eu estava sentado, tinha acabado de levantar durante a madrugada no hospital, e daqui a pouco eu chamei a enfermeira porque eu precisava ir de oxigênio até o banheiro, e me deu uma crise respiratória. E daqui a pouco eu só conseguia fazer Jesus, Jesus, porque a única coisa que eu lembrava quando eu entrei em pânico era de Jesus. E daí a moça veio, me deitou, chamou mais enfermeiros para tentar me ajudar, e ela me deitou de lado, e ela falou, Otto, não entre em pânico, nesse momento eu preciso que você fique calmo, eu preciso que você volte a respirar, não fique ansioso. E aos poucos, eu deitado de lado, eu ia agradecendo a Deus, porque ia voltando o fôlego, eu ia respirando, ia voltando, só que se eu continuasse em pânico, ela falou, poderia agravar o caso, poderia várias coisas acontecer. E ela falou, não entre em pânico. E daí naquele momento eu falei, cara, não é tão fácil não entrar em pânico. Semana passada, a minha esposa foi dar um banho na minha filha, e eu vou agora começar a compartilhar algo com vocês. E naquele momento que ela foi dar banho na minha filha, eu estava no andar de baixo, e daí ela falou, eu ouvi, filha, eu vou pegar a roupa, fica brincando aqui, beleza. E ela foi pegar a roupa da minha filha, separar, minha filha já tem 2 anos. E daí daqui a pouco, ela só escuta um pá, a porta do banheiro fechando. Clac!
ela trancando a porta por dentro. E daqui começa o pânico. Por quê? A minha filha começa a bater, mamãe, mamãe, mamãe. E daí minha esposa, amor, me ajuda, amor, me ajuda. Eu falei, o que aconteceu? A Antonella se prendeu. E eu comecei a dar risada. Eu dei risada. Como assim se prendeu? Não, está no banheiro, o chuveiro está ligado, está fazendo aquela sauna no banheiro, coitada da menina. E daí ela batendo assim, eu tentei pegar a chave do carro que estava no meu bolso, eu tentei abrir. E daqui a pouco ela falou, amor, por que você está rindo? Para de rir, eu estou em pânico aqui, a criança está chorando lá dentro. Só que eu sabia que eu ia descer, eu ia pegar um canivete e eu ia abrir a porta. Eu sabia o que ia acontecer. Eu tinha certeza, porque eu já tinha aberto daquele jeito, porque já tinha acontecido alguma vez. E eu desci dando risada, e eu voltei dando risada. Ela falou, você é bobo, você fica rindo, olha o que está acontecendo. Você nem sabe ainda se vai dar certo. E daqui a pouco eu coloquei, abriu, ela saiu, abraçou, e virou uma história para a nossa filha contar. E naquele momento eu falei, caraca, eu na figura de pai, eu olhei para Deus e eu falei, cara, às vezes eu entro em pânico, no meu dia a dia, pensando como que a minha empresa vai reagir, como que o meu casamento vai reagir, como tudo vai reagir na minha vida, na minha atmosfera, e eu falo, cara, e agora? O que eu vou fazer? E Deus está lá de cima olhando, dando risada às vezes, falando, cara, não entra em pânico, eu vou descer, pegar o canivete, eu vou abrir essa porta que está fechada para você. Sabe, eu não sei se tem alguma porta fechada na sua vida nessa noite, se tem alguma porta que você está vendo fechar, ou alguma porta que você precisa abrir, seja ela na área de cura, finanças, família, eu não sei qual é a porta que você precisa abrir, mas uma mensagem eu quero te dar hoje, não entre em pânico. Deus, Ele sabe o que Ele faz na sua vida. Deus, Ele trouxe você aqui hoje para te falar, ei, a minha vontade, ela é boa, perfeita e agradável. O seu olho não viu, o seu ouvido não ouviu, o seu coração não sentiu o que eu tenho para a sua vida, porque eu estou no controle, eu sou soberano, e você é meu filho amado, e eu tenho um presente para você. Ei, aquela música, a porta aberta é Ele, está tudo bem. Você já cantou aquela música lá, se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele também é Deus. Eu não vou cantar, porque o Marcelo canta melhor. Enfim, cara, se a porta está aberta, Ele continua sendo Deus. Se ela está fechada, Ele continua sendo Deus. E às vezes a gente entra em pânico. Só que eu quero te dar uma palavra hoje. Não entre em pânico, por favor. Sabe, e daí o texto ele continua dizendo assim, que Ele vai nos dar de comer, e Ele vai nos dar de beber, e Ele fala, não se preocupe com isso. Não se preocupe com o que você vai comer e beber. E daí você pega 1 Coríntios 11, 23 e 26 e diz assim, 1 Coríntios 11, 23 e 26. E esse versículo ele fez um novo sentido na minha vida quando eu comecei a ler ele. Está vindo. Aí. Olha o que diz lá em 1 Coríntios, diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O que Ele nos entregou? Que Jesus na noite em que foi traído, por que a Bíblia enfatiza que Ele foi traído? Eu não sei quantos de vocês já foram traídos, por amigos, por sócio, por namorado, não sei qual foi a traição que você sentiu no seu coração, mas na noite em que foi traído, Jesus, Ele faz isso. Traído, tomou o pão, e tendo dado graças, pão, palavra, Ele agradeceu, e o partiu e disse, isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Não vou fazer ceia, tá? Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, esse é o cálice, e a nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão, e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Otto, onde você quer chegar? Você vai fazer ceia? Não vou.
Olha o que ele diz aqui, ele fala: ei, eu estou dando o meu corpo para que vocês possam comer. Eu estou dando o meu sangue para que vocês possam comer, beber. Então não andeis ansiosos por coisa alguma, porque eu estou te dando a comida e a bebida. Ó, tu como assim? Ele fala: ei, eu sou o pão da vida. Eu sou a vida abundante na sua vida. Uma mulher, ela chega para Jesus e fala bem assim: ei, eu quero tirar água daí. E ele fala: se você tomar desse poço, você tornará a ter sede. Mas se você beber de mim, você não voltará a ter sede. Porque aqueles que comem e bebem de Jesus, em Jesus, eles não se preocupam com o que vão beber e o que vão comer. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus, eles têm provisão e proteção. Eu declaro isso sobre a sua vida nessa noite. Ele te dá provisão e proteção. Tudo aquilo que você se preocupava, hoje você não precisa se preocupar mais, porque você tem Jesus em você. O cálice, a nova aliança, o corpo dele está em você. Gálatas diz assim que nós nos revestimos de Cristo. E daí eu falo das vestes. Gálatas diz assim, 3:26: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Ei, eu não estou falando para você se preocupar com a roupa que você vai comprar semana que vem, com o tênis que você vai comprar, mas aquele que se revestiu de Cristo, ele não se preocupa. Ó, tu como assim? Ah não, eu preciso de uma performance no meu trabalho, eu preciso desenvolver algo novo, eu preciso de algo diferente em mim. Eu não sei quantos de vocês já leram a história de Davi e Jonatas. Os dois eram grandes amigos. Davi sendo perseguido, e Jonatas sabendo disso, ele olha para Davi e fala: Davi, eu estou com você. E daqui a pouco o Jonatas, ele olha para ele e fala bem assim: Davi, coloque as minhas vestes, coloque a minha armadura, coloque o meu capacete, para que as pessoas não achem você, para que as pessoas não vejam que é você que está saindo, e as pessoas vão achar que é Jonatas que está saindo. E de repente, ele coloca a roupa cabe perfeitamente nele, que é o meu grande problema, porque sempre quando eu vou na casa dos meus amigos, nunca tem roupa deles que serve em mim, sempre as minhas servem neles, né? Mas enfim, é só um desabafo, Vini. Vini tem um monte de roupa da hora. E daí o que acontece? Aqueles dois amigos, eles trocam de vestes, e daí Davi, ele sai caminhando, ele sai a cavalo, e daí as pessoas falam: ali vai Jonatas. Olha só a armadura de Jonatas, olha como ele está bonito. E as pessoas olham para as vestes dele e acham que é Jonatas. Sabe, quando você entrar no seu trabalho, quando você entrar na sua casa, quando você entrar onde você estiver, as pessoas vão olhar para você e vão falar: Cristo entrou aqui. Por quê? Porque você está revestido de Cristo, porque não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Se você precisa de uma ideia para a sua empresa, se você precisa de uma solução para a sua vida, eu quero te falar nessa noite uma boa nova: Cristo Jesus vive em você, e você está revestido de Cristo, e aonde a planta dos seus pés pisarem, você será Cristo, e aonde você pisar, os demônios vão falar: Cristo chegou. As pessoas vão precisar de alguém, eu vou falar com fulano porque ele é como Cristo. E chegou um momento que a nossa geração precisa se posicionar e falar: ei, eu tenho as atitudes de Cristo, eu amo como Cristo amou, eu estendo a mão e não aponto o dedo como Jesus fez. Eu sei que Deus é para todos, assim como ele falou: ei, o meu Pai é para todos. Porque Jesus, quando desceu do céu, ele se despiu de sua glória, ele tirou o manto dele de glória, e ele deixa no trono dos céus, e vem comigo nessa. E daí quando ele tira o manto de glória dele, ele deixa nos céus, ele desce sem glória nenhuma. Por quê? Porque ele precisava cumprir a lei. Não é à toa que quando ele volta aos céus, ele não recebe a mesma glória, ele recebe uma nova glória, o nome que está acima de todo nome. E daí Jesus, em João 17, ele fala bem assim: ei Pai, assim como nós somos um, eu quero que vocês sejam um comigo e com o Pai. Mas além disso, Pai, a glória que tu me deste, eu dou a eles, eu estou revestindo eles com glória. Mas Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Mas Jesus, ele vem em João 17 e fala: ei, eu te dou uma glória porque você é filho de Deus.
A glória que está em você hoje é uma glória de Deus, e você pode usar ela para glorificar o seu Pai. Ei, chegou esse momento que nós precisamos andar de glória em glória, porque a nossa vida é uma constante evolução. Aquela mulher samaritana, ela encontra Jesus e ela fala bem assim, mas você sendo um homem judeu? E depois ela fala para Jesus, você é profeta. E depois ela fala para Jesus, você é Messias. Então foi progressiva a revelação dela. Enquanto Deus ele vai se revelando para você, a glória dele vai entrando em você, e você vai entendendo que você já é filho de Deus, que você é rei e sacerdote nessa terra, você é mais do que vencedor, que não há nada que possa contra os filhos de Deus. Comece a entender aquilo que Cristo Jesus franqueou para você naquela cruz. E agora você não se preocupa com o que você vai comer, com o que você vai beber, com o que você vai vestir, porque você sabe que essas coisas, primeiramente, elas são supridas espiritualmente. E daí eu entro em um ponto que, se eu pudesse falar para você, além de não entre em pânico, não se preocupe. E se você parafrasear a palavra preocupação, é uma pré-ocupação. Então hoje era para eu vir aqui pregar, o Marcelo era para vir cantar, e a ocupação do dia de hoje dele era essa, e a minha era essa. Só que se ele fica e eu fico, a gente fica pré-ocupados num café, longe daqui, e está um mega trânsito, acaba atrapalhando a nossa ocupação, o que era para nós fazermos de fato. Então a pré-ocupação, ela atrapalha a sua missão. Não ande preocupado, porque isso não vai te levar num lugar para você deixar um legado. Ei, o que eu estou falando para você é que toda vez que você se preocupa, a sua missão ela fica mais distante, porque você está tendo uma ansiedade precoce daquilo que não aconteceu. Sabe, e às vezes aquela coisa que não aconteceu, você não precisa se preocupar, porque o dia de amanhã pertence a Deus e não pertence a mim e a você. Não fique preocupado perguntando o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu estava lá jogando futebol. Sim, jogava com esse porte físico mesmo. Eu estava lá jogando futebol, e daqui a pouco a minha mãe gritava, ei, vem almoçar. Eu chegava na mesa, lavava a mão e estava servido. Eu chegava no meu guarda-roupa, olha só, amém. Chama o Giliard. Olha só. Aí, viu? Viu que eu não estou mentindo. E daí eu chegava no meu guarda-roupa, tinha a minha Tigor Tigre, para minha irmã tinha Lilica Replica, tô brincando. Mas tinha roupa lá. E sabe o que é mais louco? É que eu sabia que o meu pai e a minha mãe, eles iam providenciar o que eu precisava. Eu ia chegar na mesa, eu não ia precisar preparar o almoço. Eu ia chegar no meu guarda-roupa, eu sabia que ia ter roupa. Por quê? Porque aqueles que entendem que são filhos, eles não se preocupam com o que vão beber, com o que vão comer, eles não se preocupam com as coisas dessa terra, e eles começam a se preocupar com os negócios do Pai. Ei, você pode começar a se preocupar com os negócios de Deus. Otto, como que eu faço? Vem no BD Church, começa a entregar comida. Vem no BD Church, começa a evangelizar as pessoas. Vai na sua igreja, começa a servir. Mas faz algo para o reino de Deus avançar. Nós precisamos sair de uma zona de conforto, de um comodismo gospel, para não gerarmos escravidão espiritual nas pessoas na rua. Comodismo gospel gera escravidão espiritual. Como assim, Otto? Se você sair daqui todos os dias, os seus cultos, aonde você está, e sempre for fazer a mesma coisa, comer a mesma pizza com as mesmas pessoas, você vai estar entrando num comodismo gospel, porque agora eu vou para a igreja, eu levanto a mão e tá top. Mas enquanto isso, tem pessoas precisando da palavra que existe em você, do pão e do vinho que existe na sua vida, precisando ver as suas vestes que refletem Jesus. As pessoas precisam de você. Por isso que a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Você quer entender que você é filho? Leia o Evangelho. Leia 1ª, 2ª João. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Não se preocupe. Em Mateus 6,31 diz assim:
ver meu tempo? Boa. Estou correndo. Em Mateus 6:31 diz assim: portanto não vos inquieteis. Tem outra versão? Só para eles entenderem um pouquinho do que eu estou querendo falar. Porque assim, não adianta ler uma versão de Bíblia, a gente tem que ler várias e procurar no original para ver se funfa. Não mudou ainda. Aí. Portanto, não se preocupem, dizendo, não fique preocupado, não faça da sua preocupação a ansiedade. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber ou o que vamos vestir. Próximo. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam, que precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe, eu trabalhei a minha vida inteira com meu pai, desde pequeno, servindo carne, entregando bebida na mesa. Meu pai tinha um restaurante, e a vida inteira eu trabalhei com ele. E até os meus 18 anos, até eu acertar um salário com ele, eu servia na churrascaria, sabendo que nada ia me faltar. Eu sabia que se eu precisasse fazer qualquer coisa, ele ia me dar um dinheiro. Por quê? Porque eu estava interessado nos negócios do meu pai. Enquanto você está interessado nos negócios do seu pai, ele fala, não se preocupem. Não se preocupe com o seu casamento, não se preocupe com o boleto de amanhã, não se preocupe com o que vai acontecer. E às vezes você acha que a pessoa que está falando aqui para ela é fácil, mas essa semana foi a semana que eu preguei, sábado essa mensagem, e segunda eu precisei pregar ela para mim sozinho, ouvindo um louvor na minha televisão e quebrantado na presença de Deus, porque foi um dos dias mais hard da minha vida. Eu vou segurar para não chorar, porque foi bem difícil. Sabe, e a minha mãe internada, para mim a minha mãe, assim, é uma guerreira. E ver ela internada daquele jeito no hospital, para mim acabou, sabe, acabou com o meu coração. Eu falei, Otto, não entre em pânico. Otto, você pregou sábado que não é para você ficar ansioso. E daí no mesmo dia, a mãe da Gi tem um problema de saúde, e ela teve um problema muito forte dentro de casa, teve que chamar médico, ambulância, e todo aquele transtorno. Para não piorar mais ainda, veio um cachorro e ataca a minha filha na pracinha que ela brinca todos os dias. E de noite a minha esposa ainda fala, amor, minha glicemia ainda está muito alterada. Sabe, foi um mix de emoções que eu falei, Deus, eu não consigo sozinho. Deus, eu não estou pedindo para o Senhor assumir o controle, mas eu estou pedindo para a gente jogar multiplayer, e eu quero tocar a bola para você, porque eu não estou conseguindo nem segurar o controle. Sabe, a gente precisa começar a entender, a depender de Deus, mas viver a palavra de Deus intensamente. Os dias difíceis virão, no mundo tereis aflições. Eu estava aflito, mas a continuação desse texto é maravilhosa. Mas não se preocupe, eu venci o mundo. Cara, Jesus venceu tudo aquilo que você não consegue vencer sozinho. Jesus venceu tudo aquilo que você não consegue vencer sozinho. Eu não sei o que você não consegue vencer, são N coisas, mas Jesus já venceu na cruz. Assuma essa vitória. Sabe, e daí eu vejo pessoas começando a cuidar das coisas de Deus, e ela começa a buscar as coisas de Deus, e as demais coisas são acrescentadas, um carro, um violão, um celular, uma casa, enfim, várias coisas, elas começam a ser acrescentadas, porque você está buscando o reino de Deus. Só que daqui a pouco você começa a buscar as coisas que foram acrescentadas na sua vida, e você esquece de buscar o reino de Deus. E eu não estou falando que Deus ele vai te amaldiçoar. Eu não estou falando que Deus ele vai olhar para você e vai falar, está em pecado, não vou mais te dar bênção. Porque em Efésios fala que ele já nos deu todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Ei, Deus já te entregou tudo. Otto, porque eu não tenho tudo? Porque você precisa aprender a acessar aquilo que é seu.
Você precisa entender que Deus, Ele já te abençoou com todas as sortes de bênçãos. Mas algumas coisas a gente não recebe por falta de conhecimento, porque o meu povo padece por falta de conhecimento, ou por falta de maturidade, igual fala em Gálatas, que um filho pequeno nada se difere de um escravo, ou seja, ele não consegue acessar as riquezas do pai. Se hoje minha filha de 2 anos, ela olha, pai, me dá a chave do carro, o máximo que ela vai fazer é entrar no carro e buzinar, e os meus vizinhos brigarem comigo. Mas quando ela fizer 18 anos, ela vai saber o propósito do carro. Sabe, às vezes Deus, Ele não te deu algo, não é porque você está sendo bonzinho ou mazinha. Ele não te deu algo porque você ainda não amadureceu a ponto de receber. Seja um filho maduro, seja uma filha madura. Sabe, a gente precisa começar a desfrutar daquilo que a gente entende. Amém? Deus, Ele quer te entregar, mas você precisa conhecer e amadurecer. E por último, e não menos importante, o meu recado para você é: respire. Para mim foram dias difíceis, mas um dia conversando com a Pri, ela olhou para mim e ela falou: Otto, a gente precisa respirar. E é algo muito interessante, porque a minha psicóloga fala sempre isso: Otto, respira. Otto, respira. E é difícil. Sabe por quê? Porque quando o coração começa a bater, a ansiedade começa a vir, a última coisa que você lembra é de respirar. Otto, mas Jesus, Ele veio e Ele falou bem assim: não andeis ansiosos, beleza. E esse sermão do monte é magnífico, leia quando você chegar na tua casa, Mateus 5:6. E daí daqui a pouco, eu estava no leito do hospital e as únicas 2 coisas que eu lembrei foi exatamente quando Deus, Ele soprou o fôlego de vida em Adão. Eu falei: Deus, existe uma glória no primeiro Adão, mas a glória da segunda casa é muito maior do que a primeira. Jesus, Ele veio reestabelecer a glória da segunda casa. A glória que existe em mim e em você é diferente do Velho Testamento, porque no Velho Testamento o que acontecia? A glória era de fora para dentro, chovia num lado e não chovia no outro, o mar se abria, o relâmpago caía, mas agora a glória é de dentro para fora, porque Ele nos deu o Espírito Santo e falou: ei, existe algo dentro de vocês que eu depositei. E eu estava naquele leito de hospital e eu lembrei que antes de Jesus falar está consumado, Ele se ajeita na cruz, Ele puxa o fôlego, está consumado, e Ele sopra a segunda dose de vida em mim e em você. Porque no primeiro Adão nós éramos alma vivente, e agora no segundo Adão e último Adão, que é Jesus, nós somos um espírito vivificante, e por onde você passa, você traz vida e vida em abundância, porque o Deus que está em você, Ele é a verdade, o caminho e a vida, e você reflete tudo isso. Sabe, e eu queria ler para terminar, se os músicos quiserem já começar a vir, não tem problema, para a gente finalizar. Tudo o que nós passamos na nossa vida, tudo o que nós passamos na nossa vida, nós precisamos passar de mãos dadas com Deus. E essa semana eu ouvi uma frase que a tristeza, ela é um intervalo entre a felicidade. Por quê? Porque a tristeza vai acabar e daqui a pouco você vai se alegrar. Porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E sabe por que vem pela manhã? Porque existe uma estrela que vem nos iluminar todas as manhãs. E essa estrela, ela não se chama sol, essa estrela se chama estrela da manhã. Jesus Cristo de Nazaré é que ilumina a sua vida hoje. E eu declaro isso para tudo que você for fazer. E daí em Salmos 156 diz assim, não sei quantos de vocês conhecem esse salmo, é o último salmo que a gente tem. E daí o salmista, ele termina, o maior poeta de todos, ele termina dizendo isso: todo o que tem vida, louve ao Senhor. Em outra versão, todo o que tem fôlego, louve ao Senhor. Essa palavra no hebraico, chamar,
respiração, fôlego. Ei, você para estar aqui, você precisa de fôlego. Você para ir para o seu trabalho, você precisa de fôlego. Você para estar aonde você está, você precisa de fôlego. Porque tudo que você faz na sua vida, você usa o seu fôlego. E ele fala bem assim: ei, aonde você estiver usando o seu fôlego, louve ao Senhor. Sabe, a gente precisa louvar ao Senhor com a nossa respiração. Então não use a sua respiração para andar ansioso pela vida, mas use a sua respiração para louvar ao Senhor. Ei, aquela mesma vida que fala ali em Mateus, não ande ansioso pela sua respiração, mas use a sua respiração para adorar o Senhor aonde estiver. Eu estou trabalhando, eu estou respirando, eu estou louvando ao Senhor. Eu estou com os meus amigos, eu estou respirando, eu estou louvando ao Senhor. Aonde eu estou, eu louvo ao Senhor. Sabe por quê? Porque eu tenho algo chamado fé no meu coração. Eu tenho algo que naqueles dias de Covid, naqueles dias de hospital, o que eu precisei foi fé, por menor que fosse. E ali eu aprendi um princípio, que sem fé é impossível agradar a Deus. Otto, como assim? A alegria do Senhor é a nossa força. Conecta comigo esses 4 versículos e a gente vai finalizar. Se a alegria do Senhor é a nossa força, naquele dia eu não estava precisando só de fé, eu estava precisando de força no meu coração, de força no meu pulmão. Nos dias difíceis eu preciso de força, e não só a alegria e risada, eu preciso estar forte. Porque quando o dia mal vem, a tempestade vem, você precisa posicionar e saber: ei, eu sou forte no Senhor. Então se a alegria do Senhor é a minha força, a alegria do Senhor não é só a minha alegria, é a minha força. E como que eu faço para alegrar o Senhor? Primeiramente, a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu escuto fé, eu tenho fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível alegrar a Deus. E agora que eu tenho fé, eu alegro ao Senhor. E se o coração de Deus está alegre, é essa alegria que me dá força. É o princípio ativo da fé. Sabe, comece a ouvir as palavras de Deus sobre a sua vida. Comece a ouvir as promessas de Deus sobre você. Comece a ouvir que você é filho e filha amada. Comece a ouvir que você é a menina dos olhos de Deus. Comece a ouvir que tudo posso naquele que me fortalece. Comece a ouvir que nada é impossível para Deus. Comece a ouvir as verdades de Deus sobre a sua vida. E as mentiras do diabo não poderão te atacar mais. Chegou o momento de você crer corretamente. Só que para isso, não entre em pânico. Não se preocupe. Tome fôlego e avance. Avance no que Deus tem para você. Sabe, eu não estou aqui para falar que a vida é tudo cor-de-rosa, azul, lindo, maravilhoso. Mas eu estou aqui para te falar que você tem um Deus que venceu a morte. Você tem um Deus que tem as chaves do inferno. Você tem um Deus que Ele te deu a posição de filho. E além disso, você está sentado nas regiões celestiais com Cristo. E agora você liga na terra e você liga no céu. Você desliga na terra e você desliga no céu. Não entre em pânico. Deus está cuidando dos seus negócios. Deus está cuidando da sua vida. Deus está cuidando de você. E se eu posso te fazer um convite, quarta-feira que vem, se você quiser vir, falar: Otto, eu não consigo pregar. Otto, mas eu não estou conseguindo fazer nada. Otto, eu não estou conseguindo entregar comida. Já traga um amigo seu para ouvir o quão Jesus é maravilhoso. Vocês vão perceber que eu não costumo trazer mensagem de peso, porque o fardo de Jesus é leve, o fardo e o jugo dele são suaves. Romanos diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus, ele olha para aquela mulher e ele fala bem assim: ei, cadê os que te condenam? Eu também não te condeno.
Jesus não te condena. Ah, Otto, mas você não sabe o que eu fiz no verão passado. Otto, você não sabe o que eu fiz de errado essa semana. Otto, você não sabe o que eu fiz hoje. Eu não sei, eu não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Porque Deus não te condena e não sou eu que vou te condenar. Deus é para todos. Quem convence você do certo e errado é o Espírito Santo, e eu deixo esse trabalho para Ele. Se você me perguntar, eu vou te falar, mas eu deixo Ele te falar. Que você saia daqui hoje mais amado, mais amada, respirando mais, se preocupando menos e sabendo que Deus, Ele é o médico dos médicos, é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos exércitos, Ele é o príncipe da paz, Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Sabe, Ele é a rosa de Saron, o lírio dos vales. Ele é tudo em todos, para que você entenda que nele tudo podemos e tudo somos.